Palavra de Vida está de volta e agora vamos direto para Brasília, conferir os destaques da semana no boletim Igreja no Brasil, com a nossa correspondente Larissa Carvalho. Olá, Vinícius Arouca, saiba quais são os destaques dessa semana em nosso portal. As juventudes de todo o país estão convidadas a vivenciar o Ano Santo 2025, que tem como tema Peregrinos da Esperança. De forma especial, o Jubileu dos Jovens, evento que acontecerá em Roma de 28 de julho a 3 de agosto de 2025. Em preparação para esse encontro mundial, a Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB, em parceria com o Dicastério para a Evangelização, acaba de lançar um hot site exclusivo para os jovens brasileiros. O site traz todos os detalhes necessários para a caminhada rumo ao jubileu, incluindo inscrição, informações sobre a programação, orientações para a peregrinação e conteúdos espirituais que ajudarão os participantes a se prepararem para viver esse momento único de fé, comunhão e esperança. É só acessar jubileu.jovensconectados.org.br. E ainda falando sobre o Jubileu da Esperança, a Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil, a CNISB, realiza a 27ª Assembleia Geral, que acontece de 14 a 16 de fevereiro, na Casa de Retiro Vila Betânia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com o tema Peregrinos da Esperança no Caminho da Paz, a Assembleia reunirá consagrados seculares de todo o país em sintonia com o Jubileu de 2025. Um momento especial de partilha, formação, convivência e espiritualidade, proporcionando aos participantes a oportunidade de aprofundar o entendimento sobre o chamado vocacional e a própria missão dos institutos seculares, além de refletir sobre os desafios da vida consagrada secular e os projetos da CNISB. O encontro também será uma ocasião para fortalecer os laços entre os institutos e promover maior unidade na missão. Mais informações em knisb.org.br. Bom, eu fico por aqui. Para continuar acompanhando as notícias aqui da sede, é só acessar o nosso site ou então as nossas redes sociais. Até a próxima! Obrigado, Larissa, e obrigado também a toda a sua equipe. No próximo domingo, nós estamos de volta com mais informações diretamente de Brasília. E no Conhecendo a Fé Católica dessa semana, o padre Marcos Vinícius, professor de Teologia na PUC-Rio, reflete sobre a oração à luz da Sagrada Escritura. Neste ano de 2024, dedicado ao tema da oração, ele nos mostra como as Escrituras podem guiar e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. E hoje gostaria de conversar, meditar com os senhores nesse breve espaço de tempo, porém muito importante para a nossa vida espiritual, sobre a possibilidade que a Palavra de Deus nos forma na escola da oração. Então, nós vamos descobrir exemplos de oração a partir da Palavra de Deus. Mas como conseguir descobrir isso? Em primeiro lugar, nós partimos dessa leitura e da pergunta: o que diz o próprio texto? É importante ler a Bíblia conhecendo o contexto histórico, literário, recorrendo nas edições bíblicas às notas explicativas. Depois dessa leitura, nós vamos a uma meditação. Como eu vou conseguir aprender a rezar sem meditar? E meditar é perguntar o que o texto diz a cada um de nós, aqui e agora. Depois da leitura e da meditação, nós vamos permitindo que o Espírito Santo gere em nós uma resposta à Palavra de Deus, que é o terceiro passo, o passo da oração, seja de petição, de intercessão, de ação de graças e, sobretudo, de louvor. A partir do momento que entramos no mundo da oração, a nossa mente, o coração e a vida se questionam
como podem alcançar na contemplação o que Deus está pedindo através daquela palavra. E por fim, a ação. Quando estamos diante de um texto sagrado, nós temos uma resposta. O que devo fazer a partir de agora para tornar vivo o que Deus está me dizendo e também para amá-lo a mais e aos demais? Perceba que todos nós, através da leitura da Sagrada Escritura, meditando, lendo, contemplando, rezando e agindo, nos deixamos desenhar pela graça de Deus através de uma busca mais livre e mais fiel a essa aliança que o próprio Deus estabelece conosco. Veja, diante da palavra de Deus, quando nós rezamos, nós descobrimos a aliança que Deus estabeleceu com Abraão através de sua oração. Como Deus sempre respondeu ao nosso pai na fé, mas como também Deus sempre ofereceu perdão para quem queria aceitá-lo como verdade. Deixo, por exemplo, a leitura do capítulo 18 do livro do Gênesis. Nós vamos descobrindo na Sagrada Escritura que a oração de intercessão é uma identificação progressiva de quem reza com esse Deus que salva e perdoa. Recordemos que Abraão desejou a salvação dos pecadores de Sodoma e Gomorra, mas também quis que Deus aparecesse como justo e misericordioso e perante os transgressores que Deus pudesse refazê-los no perdão divino. Em outras palavras, quando nós rezamos contemplando, meditando, agindo, lendo de forma orante, nós vamos respondendo a Deus e descobrindo que a nossa oração também possui respostas que vêm dos céus. Deus sempre responde a quem manifesta abertura a Ele e aos demais. Assim, nós também vamos entendendo que Deus, através de nosso vínculo à Sua palavra, vai curando as feridas, vai nos libertando das consequências do pecado, vai realmente nos aprofundando naquilo que Cristo fez ao interceder e perdoar a todos aqueles que aceitavam os seus últimos clamores no alto da cruz. Mas estar com a palavra de Deus é entender que na nossa alma também se dá um combate espiritual, que exige humildade, confiança e perseverança, as três características de Jacó naquela luta com o personagem misterioso do capítulo 32 do livro do Gênesis. E aí nós entendemos que estar com a palavra de Deus e perseverar na sua leitura orante envolve um esforço de tenacidade. É como uma luta corpo a corpo para superar os nossos auto-enganos, os nossos achismos, para reconhecermos as nossas fraquezas e termos então a coragem de abrirmos-nos à vontade de Deus. A oração que gera renovação pessoal. A luta de Jacó é esse símbolo também de toda a vida humana que se transforma rezando com a palavra de Deus todos os dias. Quem se deixa abençoar por Deus através de sua palavra, se abandona a Ele, mas também faz com que todos sejam abençoados por uma palavra de vida. Se recordarmos o vínculo de Moisés com o compromisso para com aquela palavra dita por Deus, livro do Deuteronômio, capítulo 9, livro do Êxodo, capítulo 32, nós vamos descobrir que a vida com a palavra de Deus é uma verdadeira e intensa experiência com a misericórdia divina. É uma escola de generosidade. Aos pés do Sinai, os israelitas fizeram o ídolo em forma de bezerro de metal fundido, recordem? Moisés intercedeu pelo povo e também intercedeu por amor a Deus, oferecendo a própria vida em troca da benevolência divina para com todos aqueles que foram idólatras. A palavra de Deus
nos transforma em homens mais solidários, acolhedores. E assim toda a nossa existência como seres humanos é como o grito de Jesus ao coração de Deus. Jesus que sempre grita o perdão e a renovação da nossa vida. Por fim, o nosso contato com a palavra de Deus nos faz recordar a Elias. Nós, através da palavra de Deus, sentimos necessidade de adorar a Deus. No caso, justamente do profeta, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, nós vamos perceber os profetas de Baal que confiaram nas suas próprias capacidades para obter as respostas àquilo que pediam e se fechavam teatralmente entre si até se machucarem. E por outro lado, nós vamos perceber a oração autêntica promovida por Elias. A oração que, de coração entregue à palavra divina, se sentiu livre para sair do espaço estreito do seu próprio egoísmo e para aceder às dimensões de amor, de dom e de entrega que o impulsionou à adoração. A palavra de Deus abrasa o nosso coração com o fogo do amor. Desse amor que faz com que todos nós entendamos que os joelhos genuflexos nos purificam, reconstroem os nossos dias e nos tornam capazes de ser melhores. É assim, meus irmãos, que a vida com a palavra de Deus nos ensina através dos mais diferentes personagens bíblicos como não é infecunda a história de um homem que se deixa levantar e, sobretudo, que se deixa resumir em duas grandes atitudes. Rezar com a palavra de Deus é aprender a louvar e, ao mesmo tempo, a suplicar. Agradeço, mas diante das necessidades, reconheço que Deus tudo pode. Deus os abençoe. Envie a sua sugestão de tema para o Conhecendo a Fé Católica e tenha a sua dúvida respondida aqui no nosso quadro. Para participar é simples. Acesse o Instagram do Palavras de Vida, como aparece aí na sua tela, e deixe a sua mensagem. Nós estamos ansiosos para ouvir você. E agora é hora do De Encontro, o quadro em que você compartilha a sua história com a gente. No próximo dia 7 de dezembro, o arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro, cardeal Orani Tempesta, completa 50 anos de vida sacerdotal. Um jubileu que enche de alegria e gratidão todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele e testemunhar a sua dedicação e trabalho pela Igreja. Hoje, a gente conhece o testemunho do cônego Cláudio dos Santos e do padre Arthur Torres, que trazem uma partilha especial sobre essa trajetória. Com certeza é uma rica oportunidade dirigir essas palavras na ocasião do jubileu dos 50 anos do sacerdócio do nosso cardeal Orani. Sem dúvida nenhuma, ele é um pastor incansável. E isso contagia a todos nós, porque faz com que cada vez mais desejemos também ter esse desgastar-se em prol do reino de Deus. Sem dúvida nenhuma, percebemos nele também um pastor amável, alguém que realmente tem um coração e que se coloca à disposição, buscando fazer a felicidade mais no coração dos outros do que em si mesmo. E com certeza é o grande pastor missionário, aquele que faz com que cada vez mais a Igreja se coloque ao encontro das pessoas. Ninguém pode ficar de fora. Esse é o desejo, com certeza, do Papa Francisco e que está tão marcado na vida do nosso cardeal Orani. Parabéns, Orani. Hoje e sempre, muitas bênçãos de Deus. Eu, Padre Arthur, vigário paroquial da Catedral de São Sebastião, no centro, e também mestre de cerimônias do arcebispo metropolitano, venho aqui felicitar o nosso amado pastor que está completando 50 anos de vida sacerdotal.
É uma grande graça termos Dom Orani, este pastor da unidade em nossa arquidiocese, celebrando os seus 50 anos de uma vida doada, com integralidade, um pastor que é incansável, que ama de verdade o seu rebanho, e, como diz o Papa Francisco, tem o cheiro de suas ovelhas. Dom Orani, nosso abraço, a nossa felicitação e, sobretudo, a nossa oração para que esta unção que lhe foi derramada no dia da sua ordenação presbiteral se renove abundantemente naquilo que todos nós recebemos do Senhor e do seu ministério, que é a graça e a misericórdia de Deus. Muito obrigado, Dom Orani, pelo seu sacerdócio na nossa vida, na vida dos padres, que é um grande exemplo de pastor que dá a vida pelo seu rebanho. Parabéns! No Geral na Rede, você fica por dentro dos principais acontecimentos da semana. Recentemente, o Rio de Janeiro sediou o importante Fórum Mundial do G20. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, veio até a nossa cidade representando o Papa Francisco. Em sua visita, ele se hospedou no Palácio Episcopal São Joaquim, onde presidiu a Santa Missa. Eu estive lá acompanhando tudo de perto e te conto agora mais detalhes. A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro recebeu uma visita especial. O secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, que chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira, 18 de novembro, para compromissos relacionados ao G20. Essa presença marca a missão da Igreja Católica no diálogo global, que busca promover pautas como meio ambiente, fome, sustentabilidade e paz nas discussões entre as maiores economias do mundo. Depois dos compromissos, o cardeal Parolin presidiu missa na Capela Nossa Senhora da Conceição, no Palácio Episcopal São Joaquim, no bairro da Glória. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, desempenha um papel importante na representação do Papa Francisco em compromissos oficiais, como funções de Estado e cúpulas internacionais. Em documentos como a encíclica Laudato Si, o Papa Francisco destaca a urgência de cuidar do meio ambiente, enquanto a Fratelli Tutti ressalta a fraternidade e a solidariedade global. È stato affrontato anche questo tema, il tema dei cambiamenti climatici, all'interno della questione della global governance, del governo, ecco, diciamo, dei fenomeni globali di oggi. Però il tema dei cambiamenti climatici e in questo senso anche l'influsso della Laudato Si, e l'ho visto anche a Baku, è la volontà di mettere in pratica, di mettere in atto, di dare seguito alle decisioni che sono state prese. Diciamo, esiste già un accordo, l'accordo di Parigi, no? Che ecco, inquadra molto bene la problematica, ma c'è tanta lentezza nel dare seguito, ecco, e nell'implementazione di questo accordo. Per noi cristiani, credenti, figli di uno stesso padre, ecco, e quindi sentirsi tutti responsabili della casa comune e responsabili l'uno dell'altro, perché il fratello prende a cuore il fratello, prende a cuore le sue necessità. È il tema che era stato anche, diciamo, come dire, presentato, quello della umanità e del mondo come di una grande famiglia, no? Ecco, la famiglia delle nazioni. Ecco, se non si raggiunge un po' questa idea, se non ci si mette in questa prospettiva, è difficile. E secondo me poi c'è il tema della fiducia, che ho visto è stato un tema anche presente nella Pacem in Terris di Papa Giovanni XXIII, diceva: se non c'è fiducia non c'è neanche dialogo, se non c'è fiducia non c'è neppure fraternità. Com a celebração dos 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé, que serão comemorados em 2026, essa visita reforça os laços históricos, promovendo o bem comum e o diálogo. A igreja tem feito isso em cada momento. O Papa tem ido a vários eventos internacionais, tem enviado o cardeal Parolin para grandes eventos internacionais, está chegando agora do Azerbaijão, né? Enfim, a igreja tem essa presença, né, de diálogo com a sociedade mundial, e continuar tendo, ela continuar fazendo a sua parte e também falando.
Padre Omar, reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, presenteou o cardeal Parolin com uma camisa da Seleção Brasileira em nome da Cátedra Guido Scheffer de Esporte, Fé e Cultura da PUC-Rio e do Núcleo Esporte e Fé do Santuário Cristo Redentor. Para mais informações, acesse arquirio.org.br. Vamos para um breve intervalo, mas fique com a gente. No próximo bloco tem uma mensagem especial do nosso arcebispo, o cardeal Orani Tempesta, e você vai assistir a um importante anúncio que foi feito essa semana. Ficou curioso? Não sai daí porque a gente volta já já.